E aí pessoal, aqui é o Sérgio, gravando mais uma vez para o canal falando sobre comunicação visual, tá? Hoje nós vamos responder um comentário vindo através do canal que pediu para a gente falasse mais sobre impressão negativa, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo aqui para que vocês entendam mais ou menos como funciona essa questão, mas antes disso, falo para vocês, não deixe de se inscrever nesse canal para que você tenha um vídeo por dia aí de um conteúdo que é da sua área, tá? Informação chegando de graça até você. Tá ok? Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar isso aqui na nossa Targa XT. Bom, aqui está a nossa Targa XT, tá? Eu vou fazer um vídeo, vou tentar fazer um vídeo que seja um pouco mais detalhado para responder a um questionamento do Eduardo lá do Mato Grosso lá sobre impressão negativa, tá? Então, o que seria impressão negativa? Seria a impressão feita através de subtanques na parte superior da cabeça de impressão ou do alinhamento da máquina. Então, por exemplo, a impressão negativa, que os engenheiros tanto falam, tem a ver com essas peças aqui, que são o subtanque da máquina. O que é o subtanque da máquina? O subtanque da máquina, a gente pode fazer uma analogia com a caixa d'água que a gente tem doméstica em casa, né? A caixa d'água ela tem um sistema de boia e um sistema de ladrão. Essa tem a mesma coisa, dentro dela tem um sistema de boia aqui e tem um ladrão, que são essas válvulas aqui, tá? Mas essas válvulas aqui, essas mangueiras, elas também fazem o papel de não deixar que a tinta desça da máquina quando ela está funcionando. Então você imagina que se você estaria com a máquina parada aqui e se não tivesse o que nós chamamos de válvulas solenoides, que são essas peças aqui, ó, atrás, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, essas peças aqui, pretinhas aqui, tá? Essas peças, elas fazem o trabalho de segurar a tinta através de ar comprimido. Então, todas as máquinas que têm essa parte do subtanque e da impressão negativa, tem atrás dela um cilindro de ar comprimido, e esse cilindro é que empurra a tinta para baixo ou segura a tinta na cabeça de impressão. Se não houvesse esse sistema, na parte de baixo da máquina, lá onde tem as cabeças da máquina, aqui embaixo, ele ficaria gotejando a tinta. Tanto é que quando a gente tem um problema de falha nesse sistema, a tendência é que a tinta fique pingando lá na cabeça. Então, se você tiver uma máquina como essa e a tinta estiver gotejando lá na cabeça, possivelmente as válvulas solenoides foram afetadas. Para vocês entenderem como que é o sistema de boia, um subtanque ele é dessa forma, ó. Esse aqui é um subtanque usado, tá? Tava com magenta aqui dentro. E essa aqui é a boia do subtanque, tá? Ele faz esse trabalho de subir e descer. Então, isso fica aqui dentro. Quando essa parte da boia sobe, não se manda mais tinta do reservatório para o subtanque. Quando ela desce, ela faz o trabalho contrário, manda as tintas para o subtanque lá. No caso da minha máquina aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 subtanques, porque essa daqui é o subtanque do branco, que nós não estamos utilizando, tá? E essas daqui são os subtanques das outras cores semic, um para cada cabeça de impressão. Gente, mas por que essa máquina da Ampla tem tinta com impressão negativa? Ela tem essa tinta porque ela foi desenvolvida para ser trabalhado com essas esteiras. O que significa essas esteiras? Essas esteiras elas são feitas para que passe uma chapa de baixa densidade, um PS, um PVC, um acrílico de repente, por dentro da máquina. Geralmente as máquinas que não têm impressão negativa, o alinhamento da onde está a tinta geralmente está para baixo do nível da cabeça, aqui ó. Então ela fica lá posicionada atrás e de repente para baixo do nível da cabeça. Os engenheiros da Ampla, o que eles fizeram? Eles jogaram isso para cima, tá? Então ela fica, toda essa parte de estrutura da máquina aqui, ela fica do alinhamento da máquina para cima. Dessa forma possibilita passar uma chapa aqui. Porque o que acontece, gente? Se todas as máquinas fossem desenvolvidas dessa forma,
você poderia passar uma placa dentro da máquina, imprimindo com tinta solvente da mesma forma. Então, por exemplo, o PS, ele adere bem na tinta solvente, né? Não fica tão resistente quanto o V, mas ele adere. Dá para você fazer, a placa fica bonita, fica brilhante, fica bem legal. Mas como as máquinas geralmente são feitas com subtanques, com as partes de tinta do outro lado do carro e para baixo, você só consegue passar materiais que são flexíveis. Você só consegue passar lona, você passa PS fininho, né? Tudo que você consiga fazer a curvatura da máquina para passar. Aí dá para fazer, belezinha. Dessa forma, se você tem uma máquina que você tem pressão positiva, vamos pensar que o nome seja esse, seja o contrário, você tem os níveis de tinta trabalhando para baixo do nível de cabeça da máquina. Então a gente pode pegar muita Mimac aí, por exemplo, né? Ou até máquinas que foram colocadas book, que lá no canto da máquina, lá daquele lado, lá na pontinha, foi colocado dali para cima todo o reservatório de tinta. Fica o reservatório lá e vem através de mangueira, né? Por nível de gravidade e a tinta entra na cabeça. Mas para segurar essa tinta na cabeça, você precisa de ter essa parte da engenharia funcionando. Bom, gente, essa é uma resposta, né, para o Eduardo lá do Mato Grosso, que nos pediu para que falasse mais sobre impressão negativa. A impressão negativa é uma alternativa bem legal, tá, de impressão. Inicialmente isso acontecia na minha máquina porque essa máquina era uma máquina híbrida que passava chapas e que ela era UV. Se vocês verem na máquina, ó, ela tem aqui, ó, essas peças aqui que é a parte de luz. Elas estão todas desligadas. Nós preferimos fazer assim e voltar ela para solvente até que a gente consiga agregar mais valor na parte UV, né? Se um dia agregar mais valor na parte UV, o que a gente faz? Volta ela para UV de novo. Limpa todo o sistema de tubulação, limpa todas as cabeças, tudo e volta para a parte UV de novo. A máquina está aqui funcionando. Se eu quiser pôr o branco, eu vou conseguir, tal, tudo. Mas hoje a gente trabalha com solvente. Por que a gente fez isso? Tinta mais barata e produção mais rápida, porque o UV você precisa trabalhar com ela com uma faixa de frequência um pouco menor de velocidade para que seque a tinta. Beleza, então, pessoal? Aqui é o Sérgio, mais uma vez, falando sobre comunicação visual.